É hora de catequizar. Seja bem-vindo a mais um encontro catequético da paróquia Nossa Senhora Aparecida. Olá, jovens, catequizandos, pais, mães, família. Sejam todos bem-vindos a mais um encontro da catequese. Isso mesmo, com muita alegria estamos aqui para falar com vocês. E hoje nós vamos estar entrando no 8º encontro. O 8º encontro já, Noeli? Sim, Genival. E é muito lindo hoje o encontro, uma reflexão muito importante para nossas vidas. Exatamente, a gente vai falar de um tema que... Qual é o tema mesmo? José e os ciúmes dos irmãos. José e o ciúme dos irmãos. Nossa, essa palavra ciúmes é uma palavra bem chatinha, né? Chatinha e que atrapalha muitos relacionamentos, não só de namorados, não só de pais, né? Marido e mulher, ciúmes de irmãos, ciúmes de amigos. Vamos ver o que a palavra vai falar hoje sobre isso. Agora vamos lembrar uma coisa, nós estamos aí nesse 8º encontro, e o que foi falado no encontro passado mesmo? A gente tem que lembrar que a semana passada a gente falou da história de Jacó e dos seus 12 filhos, né? Então a gente vai estar continuando essa história, não é mesmo? A história de José com seus irmãos. Continuação. Então a gente vai estar sempre nessa sequência, né? Os encontros, né, do Crisma é uma sequência. Então não podemos perder nenhum encontro, porque senão fica, né, faltando algo. E eu lembrei de uma coisa agora, Noeli. Não esqueçam de sempre responder para o seu catequista, né, sobre o encontro que nós estamos fazendo. Semana passada teve, né, uma atividade para vocês fazerem e interagir com o seu catequista que vai estar falando com você. Tá? Bem, então, lembrei, tempo de Deus, lembra do tempo de Deus? Nossa. Tempo de Deus a gente começa com o quê? Com oração, né? Isso. Então a gente, nesse momento, né, do nosso início do encontro, vamos pedir para que o Espírito Santo, né, esteja presente em nossos encontros, em nosso coração, nos iluminando, nos dando discernimento, né, e nos afastando de todo sentimento que é contrário ao amor de Deus, tá? Porque temos que ter sempre o amor de Deus em nosso coração. Vamos invocar a oração do Espírito Santo, né? Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo este mesmo Espírito, e gozemos da sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Vamos fazer o sinal da Santa Cruz, né, para que possamos iniciar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Agora é a hora mais importante assim do nosso encontro, porque nós vamos ouvir o que Deus tem para nos falar, né? A leitura bíblica de hoje, né? O texto Gênesis, né? Capítulo 37. Versículo do 1, depois do 17 ao 28. Muito bem. José e seus irmãos. Jacó foi morar na terra de Canaã, onde seu pai tinha vivido como migrante. Segue aqui a história dos descendentes de Jacó. Quando tinha 17 anos, José apacentava as ovelhas com os irmãos, como ajudante dos filhos de Balá e Zelfa, mulheres do seu pai. E José falou ao pai da péssima fama deles. Ora, Israel amava mais a José do que a todos os outros filhos, porque ele tinha nascido na velhice, e por isso mandou fazer para ele uma túnica de mangas compridas. Os irmãos, percebendo que o pai o amava mais do que todos eles, odiavam-no e já não podiam falar-lhe pacificamente. O homem respondeu: eles foram embora daqui, pois os ouviu dizer: vamos para Dotaim.
José foi à procura dos irmãos e encontrou-os em Dotaim. Eles, porém, tendo-os visto de longe, antes que se aproximassem, tramaram a sua morte. Disseram uns aos outros: aí vem o sonhador. Vamos matá-lo e lançá-lo numa cisterna? Depois diremos que um animal feroz o devorou. Assim veremos de que lhe servem os sonhos. Rúben, porém, ouvindo isso, tentou livrá-lo das suas mãos e disse: não lhe tiremos a vida. E acrescentou: não derrameis sangue, lançai-o naquela cisterna do deserto, mas não levanteis a mão contra ele. Dizia isso porque queria livrá-lo das mãos deles e devolvê-lo ao pai. Assim que José se aproximou dos irmãos, estes o despojaram da túnica, a túnica de mangas compridas que trazia, agarraram-no e o lançaram numa cisterna que estava sem água. Depois sentaram-se para comer. Levantando os olhos, avistaram uma caravana de israelitas que se aproximavam provenientemente de Galade. Os camelos iam carregados de especiarias, bálsamo e resina que transportavam para o Egito. E Judá disse aos irmãos: que proveito teríamos em matar nosso irmão e ocultar o crime? É melhor vendê-lo a esses israelitas, pois não levantaremos contra ele nossa mão, pois ele é nosso irmão, nossa carne. E os irmãos concordaram. Ao passarem os comerciantes madianitas, os irmãos tiraram José da cisterna e por 20 moedas de prata o venderam para os ismaelitas, que levaram para o Egito. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Então, agora nesse momento, vamos fazer um momento de silêncio e reflexão. Vamos imaginar a história, né? Imaginar o que a palavra vem nos trazer, né? Qual é a mensagem dessa palavra, né? Onde envolve o pai, né? Jacó, os filhos, né? Dele, os irmãos, todos ali, são vários irmãos. Existem sentimentos contraditórios ali. Sim. A primeira coisa que hoje nós podemos notar quando a leitura bíblica, do texto bíblico, é que inicia já falando da preferência do pai com aquele filho, né? O filho que é o José, né? Que ele teve na velhice, né? Exatamente, ele já teve o filho na velhice, então sim, foi um filho que foi numa situação um pouco adversa, né? Porque não é muito comum, né? Normalmente se tem os filhos mais jovens e tudo mais, e às vezes na velhice a pessoa já não espera ter filhos, né? E quando tem, então é uma coisa muito linda, né? Muito valorosa. O sentimento se torna um sentimento forte, né? Sim. E ele fez a túnica para o filho, né? Uma coisa que a gente tem que lembrar que ele era. Agora que eu lembrei de uma coisa, o nome dele é José, né? Desse filho, né? José, é um nome muito lindo. É um nome bonito, nós sabemos que é o nome do pai da terra de Jesus, que, né? Nós sabemos que São José, né? Então, você sabia qual o significado de José, do nome José? O nome José não sei, Genival. Não sei, jovens. Pois eu tenho 2 catequizandos que chamam José, né? Então, olha, que legal. Eu falei com eles, né, a respeito do nome. Vocês sabem o significado do nome? O nome é bem interessante, significa aquele que vem para acrescentar, né? Nossa, que forte, muito forte, que bonito. Então, vamos pensar que José veio a acrescentar nessa família, né? Que os irmãos, ele veio acrescentar.
incomodaram, né? Eles se incomodaram porque o pai foi lá e fez uma túnica. E onde já gerou todos os ciúmes. Gerou-se um ciúmes, né? Um sentimento que nós podemos perceber que já gerou uma ação não muito boa. Isso. A ação de querer até a morte do próprio irmão, né? Olha que triste, olha que sentimento ruim, totalmente contrário dos projetos de Deus. Sim. O que nós temos que nos abastecer? De sentimentos bons, jovens, sentimentos de amor, sentimentos de perdão, sentimento de partilha, sentimento de misericórdia. Isso só vem a preencher o nosso coração e agradar o projeto de Deus. Justamente, você lembrou bem, inclusive, do projeto de Deus que nós já falamos nos encontros anteriores. Sim. Esse projeto ele vai acontecendo no decorrer da nossa vida. No decorrer da nossa vida, e nós observamos também nas Escrituras, né? Na relação que Deus tem conosco. Agora, sentimento contrário do sentimento bom que eu falei, são sentimentos ruins. E aí? Que nos leva à morte, né? A destruição, a morte, acaba nos gerando tristeza, rancor, sentimento de angústia, ódio, é o que houve nessa família. Exatamente, vamos pensar como esses irmãos poderiam estar pensando, né? Eles poderiam estar incomodados porque assim, eles queriam, era o sentimento de posse, né? Eles queriam ter o amor, esse amor diferenciado do pai. Ou até mesmo as qualidades do José, porque vamos falar de José, né? José, ele tinha uma coisa especial, ele tinha um dom que ele sonhava, né? E ele conseguia, através interpretar os sonhos. Isso, fazendo uma interpretação, como se Deus também conversasse, dialogasse com ele. Isso, se comunicasse com ele e aí ele fazer com que ajudasse as pessoas que estivessem ali. Isso. É que nem você falou, né? Como ele já nasceu na velhice, então Deus, em sua infinita bondade e misericórdia, ele trabalha a cada um de nós. Ele trabalha um projeto, ele tem um projeto para cada um de nós. Então o que nós temos que fazer? Abraçar esse projeto de amor. Porque amor, Deus é infinitamente misericórdia e amor. Então nós temos que caminhar em comunhão com esse amor e a esse projeto de Deus. Então José, ele caminhava para esse projeto, ele tinha um sonho, ele revelava às pessoas, mas com a intenção somente de melhorar, de proteger. Você entendeu? Enquanto que os irmãos não viam ele com esses olhos bons, com esses olhos do coração, eles viam com a maldade. Agora você me falou uma coisa que me lembrou uma outra coisa. A gente sente, eu acho que cada um de nós já sentiu algum ciúme de alguma coisa, não só de um irmão, mas como de um amigo, de alguém que está próximo de nós. Sim. Né? E isso pode acontecer até mesmo aonde? Num ambiente onde a gente vive. Vocês, jovens que estão na escola, às vezes acontece isso, né? E uma dessas pessoas, desse colega que vocês têm de repente, pode ser perseguido e chega-se a sofrer bullying, né? Nossa, bullying, né? Isso aí é causado também por causa do ciúme, né? A pessoa às vezes tem ciúme daquele jovem e começa a atacar o outro, né? Então, quem também não foi vítima de uma coisa parecida? Sim, então vocês jovens têm que ficar atento a esses sentimentos ruins, não deixar esses sentimentos ruins enraizarem em vocês. Quando começarem a brotar esses sentimentos ruins, buscam a palavra de Deus, porque a palavra de Deus tem a resposta para qualquer pergunta. Toda e qualquer pergunta. Então nós temos que deixar entrar no lugar da inveja, dos ciúmes, né, do desamor, entrar sentimentos bons. Vamos cultivar os sentimentos bons, porque nós todos, adultos, jovens, nós temos os dois lados, o lado bom e o lado ruim. Tem dia que você quer exercitar mais o lado ruim, aí você fala, opa, não, vamos exercitar o lado bom, o lado que agrada a Deus. Noeli, você falou tudo isso, é muito importante, nós temos que estar sempre próximos de Deus. Quanto mais próximos de Deus nós estivermos, mais distante desses sentimentos ruins nós vamos estar. Agora eu vou lembrar de uma coisa, continuando a história de José,
vocês observaram pela leitura bíblica que eles colocaram ele numa cisterna, que seria uma cisterna, um poço, né? Um poço que não tinha água. Colocaram lá e ficaram pensando o que eles iam fazer com José. Depois eles tiveram a ideia que era melhor não sacrificar José, que não matar José. Não sujar suas mãos de sangue. Com o sangue do próprio irmão. Então, que ideia que eles tiveram? Eles quiseram vendê-lo, né, para um outro povo. Olha que triste também, né? Que coisa triste, como né? escravo, porque naquela época tinha escravidão. E esse povo foi para o Egito. Só que, continuando, que a gente, assim, de forma mais resumida, José acabou indo para o Egito como escravo. Lá ele ficou preso e tudo mais, como escravo e tudo mais. E depois ele, com os dons que ele tinha dos sonhos, das revelações, ele pôde ajudar quem? O faraó, que era o rei maior lá do Egito. Né? E aí o faraó teve um carinho todo especial por ele. Porque com os dons dele ele conseguiu aliviar as aflições do faraó. Sim. E o que aconteceu? O faraó ficou amigo dele e deu muitas posses para ele, deu condições para ele. Ele tinha uma vida muito boa lá. Próspera, né? E quando o tempo passou, os irmãos, na época da seca, que teve uma seca muito forte na época lá, faltando alimentos, faltando muitos produtos, né, de alimentação, eles se refugiaram no Egito. Exato. Eles saíram de suas terras, a família toda, o pai e os irmãos, e vieram para o Egito em busca de salvação mesmo, de alimento. Eles precisavam que só o Egito tinha, graças a quem? José. Graças às previsões e às revelações de José. Porque ele conseguiu prever que isso ia acontecer e guardar os mantimentos para que as pessoas pudessem se alimentar. Olha aí, olha como Deus age de uma forma que a gente não entende. Que isso dentro de um mistério, né? Certo, assim, isso se chama mistério de fé e que nós devemos o quê? Cada vez mais termos fé, buscarmos a fé. Continuando só para a gente resumir, porque eu quero chegar no que o José fez com esses irmãos. Sim, para chegar quando os irmãos foram procurar ajuda lá no Egito, eles nem reconheciam mais José, eles nem lembravam mais. Então, sim, diferente José estava, sim, né? Bem arrumado, né? Tudo assim, numa situação de poder, mas não de poder de exercer o poder, assim, de ajuda mesmo, né? Que ele ajudava muitas pessoas. Isso. Inclusive o povo hebreu, né? Que era o povo dele. Muito bem. Nessa ocasião, esses irmãos chegaram e foram pedir ajuda lá no Egito. E o José reconheceu os irmãos e ajudou. Porém, ele queria trazer para perto o irmão porque ele teve um outro irmão, mais jovem ainda, e o pai. E aí ele mandou buscá-los, né? Buscá-los. E com tanta misericórdia, ele perdoou os irmãos. É isso que a gente precisa entender. Isso, o ponto-chave desse encontro, né? O que é? O perdão e a misericórdia. Ele poderia ter sentido raiva, ódio, poderia até querer descontar algum sentimento nesses irmãos, castigar esses irmãos, mas pelo contrário, o que José fez? Perdoou todos da sua família, teve misericórdia. E aí teve um final muito feliz, que todos passaram a viver no Egito, sob a proteção de José, sob a proteção de Faraó. Exatamente. Então isso é uma forma da gente questionar. Sim. Como nós estamos vivendo. Agora, esse é bem interessante, a história é muito linda, né? Mas o texto é grande, o texto bíblico é grande, a gente não teria tempo para estar explanando ele aqui agora. Sim. Mas assim, resumidamente, é isso, né? E que, como seria para nós, né, se alguém fizesse algo parecido conosco, né? Uma tentativa de morte, ou vender a gente como escravo, né? Olha o que esse sentimento ciúmes causou. Quase causou a destruição de uma família. Então, cuidado com esses sentimentos ruins que eu venho falando. Cuidado, vamos abastecer o nosso coração de sentimentos ruins. Justamente, mas o que a gente tem que observar é como que José reagiu. Ele, em vez de ter o ódio, ele foi e amou seus irmãos e acolheu eles. E trouxe para si também o pai que estava lá
distante. E o outro irmão que também estava distante. Quer dizer, olha só que ação, gente. É isso que a gente precisa. É isso que a gente quer que vocês precisa entendam. buscar o perdão, perdoar as pessoas, né, que nos querem mal. Às vezes eles querem mal porque eles estão perdidos, não estão caminhando. Sem esse sentimento de amor, de misericórdia. Como a Noeli falou, estão distantes de Deus, né? Então precisamos estar cada vez mais perto. Se alguém não está perto de Deus, devemos trazê-lo para perto. Sim, é a nossa obrigação como cristão, né? Vocês jovens já estão bem atentos, né? Vocês estão fazendo uma caminhada já bem longa, então vocês também podem conduzir alguma pessoa, algum parente, alguma criança que vocês sabem que não está na catequese, pode convidá-los, né? Então basta a gente... com nossas ações. Isso. Vamos agir como José agiu, né? Em vez de carregar ódio, vamos carregar o quê? O amor e perdoar o nosso próximo. Agora, lembrando disso, vamos fazer passar a atividade dessa semana, né? Para que vocês possam refletir e interagir com o catequista de vocês, que é a seguinte: vocês já sentiram ciúmes de alguém? É uma pergunta, jovens. Então você vai pensar, vai lembrar, vai buscar na sua memória se você teve ciúmes de alguém. E a outra parte seria como vocês reagiram a esse sentimento. Vocês se cederam a ele, ou vocês agiram como se fosse como José agiu? Tá, respondo com bastante sinceridade para nós, tá bom? Genival, estamos na hora de nós fazer a nossa oração final, né? Vamos pedir a Deus que nos oriente, que esteja sempre presente em nossas vidas, em nossos corações, tirando todo sentimento ruim, né? Sentimento de ódio, de rancor, de mágoas, né? E enche de sentimento de amor, de perdão, de misericórdia, né? Então, para finalizar, a gente vai rezar o Pai Nosso e, né, Genival, para a gente poder encerrar o nosso encontro. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Paz e bem. Paz e bem, que vocês tenham uma ótima semana e até o próximo encontro. Até.